Oi, prosperados, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tiveram uma boa semana. E hoje a gente está aqui com um assunto que vocês não têm noção de tão maravilhoso, principalmente para as mulheres, não que os homens estejam excluídos, tá? Hoje a gente vai falar sobre saúde íntima e bem-estar e tudo a ver com a prosperidade também. Está aqui conosco a Letícia Novaes. Muito obrigada pelo convite, Obrigada. Muito feliz de estar aqui. A gente agradece muito pela sua presença, eu sei que vai ser fantástico esse episódio, então não percam, assistam lá no nosso canal no YouTube, os nossos trechos no Instagram, vocês vão aprender muito. E conosco, claro, esqueci, o Renato. Gratidão, bom, tudo bem com vocês, prosperados? Hoje vai ser bem interessante, vai falar um pouquinho de energia feminina, é isso? Saúde íntima. Saúde íntima e ainda tem a parte dos homens também, que você também pode tratar e cuidar sobre isso. Sim. Então vai ser bem interessante hoje, vem conosco. Letícia, mais uma vez prazer, obrigada. Obrigada. Eu sei que você tem um projeto lindo, maravilhoso. Explica pra gente, pra quem tá em casa, pra entender. Bom, a pausa íntima, ela nasceu de uma dificuldade minha mesmo, que eu tive que, trabalhando muito nas ruas, com massagem e reabilitação feminina, dores, 10 anos de consultório, eu cansei do trânsito, meu braço cansou de carregar maca para todos os lugares, carregar aparelhos, e aí eu falei assim, eu vou ter que parar de alguma forma, só que eu vou ter que parar, não é parar de ir nas casas, eu vou ter que parar meu braço. Então, tipo, quando eu fiz 40 anos, eu coloquei como norte. Eu falei assim, Deus, me ilumina pra eu seguir um caminho próspero que eu consiga trabalhar e que eu consiga ajudar muita gente. Porque eu tenho uma missão também de ajudar, né? Em todos os lugares que eu entrei falam que eu tenho poder de cura com as mãos e eu acredito muito nisso. Eu sinto toda essa energização comigo. Exatamente. E não, é um chamado, mas esse chamado abre uma porta gigantesca, né? Então eu criei um método que chama pausa. Então a pausa tem duas vertentes. A pausa rara, que é respira, alinha, relaxa e alonga, que é uma técnica que eu desenvolvi para eu treinar os terapeutas. Legal. Entendeu? Para não se cansarem, para não se machucarem, para não terem lesões, desde carrinho para maca, como que coloca a maca com mais segurança, seja no Uber, como que você trabalha no seu corpo com mais segurança, como que você preserva a sua energia em relação ao paciente, isso é muito sério também. Você mexia com a massoterapeuta? A fisioterapia dermatofuncional, a gente chama na fisioterapia, né? Então é pós-operatório também, muita celulite, gordura localizada, lipedema. Então aí, o que aconteceu? Eu comecei, daí onde a gente vai chegar na pausa íntima, né? Então eu criei todo esse método de pausa, daí eu falei, putz, que legal, vou conseguir treinar outros terapeutas. Começou a render, mas ainda não era o brilho dos meus olhos, porque eu sempre tive essa brecha da fisioterapia pélvica, que eu comecei já faz uns 12 anos, eu achei esses dias meu primeiro workshop, o papel, sabe? Meu primeiro workshop que eu fiz de assoalho pélvico, e eu lembro que parava no clitóris. Fez eu e uma ginecologista, que na época ela fez o meu parto. Então foi uma interação muito boa. E aí, disso, eu falava com as pessoas, falta uma coisa pra você falar. Falta uma coisa pra você falar. Porque eu parava no prazer feminino. Eu explicava, pilates, movimentava, alongava, puxava, contraía, relaxava. E eu não falava sobre o prazer. Aí foi um bombardeio. Você precisa falar porque você fala bem, que não sei o que. Daí eu desenvolvi isso também. Ao longo da jornada, comecei a fazer despedida de solteiro de todas as minhas amigas. Eu ia de peruca, fazendo festa, muito louca. Aí a gente, além disso, encontro de amigas mesmo, tipo, encontros de amigas mais velhas. Eu tive acesso a muitos gênios da sexualidade, saúde íntima, como a Cris Marcelo, que ela é CEO da Sophie, a Ana Canosa, a Natália da Pimentaria também, que é maravilhosa, terapeuta. Então eu sempre colei nessas mulheres, Laura Miller, Kátia Damasceno. Então são mulheres que me inspiram, sabe? Então isso é muito bom. Então, chegando lá, eu falei, mas o que eu posso fazer, né, pra entrar, pra falar sobre clitóris? Como que eu vou falar de clitóris, meu? Eu falei, o que minha mãe vai achar de mim? E o meu filho, né? Isso, ele nem existia ainda, mais ou menos. Puro tabu, né?
super tabu, e tabu meu também, né? Daí você vai entender as suas histórias. Aí o negócio foi criando forma, cada vez mais mulheres, mais aceitando o meu jeito de ser, de examinar, de falar. Trabalhei com grandes nomes também de ginecologia, dermato também, que são especialistas em estética íntima. Foi um arraso, assim, um caminho de muitas flores, muitas colheitas. E aí a pausa íntima chegou nesse lugar, porque eu falei, eu preciso falar na chincha, né? Aquela coisa, então precisa chegar na pausa íntima mesmo. Aí, meu filho, chegou no meu consultório, é sem tabu mesmo, porque daí eu pergunto tudo. E aí também a gente mexe com as dores das pessoas, de como foi a sua primeira vez, o que você lembra quando você pensa em sexo, como que você se excita, você gosta do quê? Aí as mulheres, não sei, né? Aí você perguntava pro homem, é fácil, eu quero ver a mulher sentindo prazer. Eu falei, mas você sabe se ela sente prazer ou não? Ou se ela tá fingindo? Exato, a maioria fingindo, não em todas as relações, mas assim, por que não ter essa noção dessa permissão mesmo do prazer? Eu mesma demorei para me desenvolver como mulher, assim, é difícil, tive traumas, e eu via que era uma egrégora. As mulheres precisavam se unir de alguma forma, mas para falar de prazer, tipo aquela coisa, o homem vai, sai pro futebol, dá risada, faz churrasco, é leve isso, é legal, e muita gente, não pode, não. E a mulher, ela vai fazer o quê? Mulheres não tem muito hobby. Não tem. Reparou? Aí você vai o que no salão? Não vou sozinho com você no salão. É diferente. Ao shopping. Então faltava alguma coisa. Então eu consegui unir também alguns encontros. Por exemplo, se você quiser, Letícia, vai ter um encontro hoje na minha casa, 6 mulheres. Daí eu levo um monte de coisa, preparo uma palestrinha, pego também as notícias da semana, o que está acontecendo no universo, no mundo, sobre a sexualidade, o que as pessoas gostam mais, quais são as maiores queixas, quais são os maiores problemas, os desafios, principalmente das mulheres, né? Mas mesmo quando você faz essa, vamos chamar de clube da Luluzinha, que vai ficar muito clichê, né? Das mulheres. Clube das mulheres a gente já parte para o outro lado. Clube das periquitas. Isso. Mas quando juntam vocês todas ali para conversar, elas conseguem falar para você numa boa, sem dor, e falar tudo o que está acontecendo com ela? Porque é aquela coisa, se vai 2 amigas, 3 amigas que já naquele convívio que elas têm, uma não quer falar para outra do problema do que ela tem. Ela prefere falar com você sozinha, né, de explicar, tá acontecendo isso, eu não quis falar porque ali tá, talvez, um exemplo, minha irmã, minha cunhada, a minha mãe, né, então assim, fica um assunto delicado para ela poder falar junto com as amigas. Ela não prefere marcar com você, eu queria agendar com você uma sessão, para eu explicar para você o que está acontecendo, para ver o que você pode me ajudar nesse sentido? Com certeza, com certeza. Várias já chegaram falando, onde você atende, preciso falar com você, ou posso te perguntar só uma coisinha, né? Mas sempre nos bastidores, porque é um desafio muito profundo, é tipo um AA também, né? Porque você vai falar de coisas boas, engraçadas, divertidas, vibradores, lubrificantes, tarará, um monte de coisa, só que existe um corpo, existe a energia, existe a atração, existe o desejo, existe o prazer, existe a permissão, a entrega, a cabeça, gente, o cérebro está todo envolvido. Mas as mulheres, elas têm essa percepção, mas mesmo assim, às vezes elas não marcam. Elas convivem com a dor muitos anos até a corda estourar. Porque se você não cura, por exemplo, se a pessoa tem dor na relação, ela não vai falar nem para médica. Ela vai lá, às vezes ela vai fazer até um exame assim, irritada, com a vagina, o canal vaginal irritado, mas ela não vai falar que tá doendo. Porque ela é fortuna, porque ela aprendeu a ser, sabe aquela coisa, você aguenta tudo. Então a gente veio de uma geração 1980, assim, que é uma coisa, uma potência, né? Chegou no 2000, tudo explodiu, gente. A gente achou que o mundo ia acabar, não acabou. Ainda bem, né? Bem na nossa vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você, como fisioterapeuta, essa coisa é muito engraçada, das gerações, anos 80, 90, 2000, tudo explodiu e hoje a gente vive uma outra realidade. Eu acho que as pessoas têm mais liberdade para falar, a internet veio para trazer informação,
sabemos que ainda tem um tabu, uma pausa, assim, uma quebra. Não quero chegar até ali. Mas como que você vê ou consegue diferenciar a geração com o corpo? As mulheres em suas épocas. Uma mulher de 50, uma de 40, uma de 30 e uma de 20. Aham. Olha, eu atendi recentemente uma paciente de 20 anos e ela tinha vaginismo. Nada entra, uma sonda não entra, ela é virgem, ela tem namorado, ela morre de medo de perder a virgindade, ela tem dificuldade de controle do xixi, ela não esvazia completamente a bexiga. Então, assim, o que está acontecendo com essa mulher? Né? Porque ela já é uma mulher, esse assoalho pélvico, né? Então a gente pode fazer, o tratamento também é muito bonito da fisioterapia pélvica, né? Que a gente trata também essas dores e, assim, tratando isso da de 20. Da de 30, às vezes ela pode ser a mesma dor, por exemplo, porque ela trabalha muito tempo sentada. E ela tem que segurar muito xixi durante o dia. Aí tem infecção urinária de repetição, você toma antibiótico, o canal fica não sei o quê. E tudo fica mais inflamado dentro do corpo. Alimentos, tudo que você come vai pro seu corpo. Se você não respira, você não tem oxigênio. Se você não contrai o músculo, o sangue fica mais estagnado, você fica com mais dificuldade de se movimentar. Na vulva é a mesma coisa. E o assoalho pélvico, ele é como se fosse um fraldão, assim, tipo uma calcinha mesmo, grande, que os músculos estão aqui dentro. Só que os músculos grandes que vão trabalhar, né? Então, perna, glúteo. Então, esses músculos estão só sustentando ali. E coitadinhos, são tão esquecidos, né? E hoje com essa onda agora, mulherada de agora, crossfit, corrida, tudo muito forte. Pode fazer, não tem problema nenhum. É ótimo fazer esporte em qualquer nível esportivo, mas sempre tem algum impacto no assoalho pélvico. Então, tipo, são poucas as pessoas que trabalham com isso e trabalham também não só pensando no orgasmo, né? Porque às vezes a gente fala, ai, decontrai, relaxa, ai, trabalho com sexualidade e saúde íntima. Nossa, uau, deve ser que roda, né? Rodou os jardins. Não é bem assim, né? Porque é muito estudo, é muita ciência, é muitos dados científicos. Então eu estudo demais, eu sou muito estudiosa. E as mais velhas? Você sabe que as mais velhas estão se aproximando. Vai, 60 a mais, elas estão se aproximando. Se aproximando da possibilidade de sentir prazer, a possibilidade de se curar mesmo, de poder falar, nossa, aconteceu comigo um negócio quando eu era pequena, e muitas histórias de família, né, que são muito tristes, muito pesadas. Então, a hora que você pega uma mulher dessa, sabe, 70 anos, que fala pra você, fala assim, eu acho que eu nunca tive um orgasmo. Fala-se tanto de orgasmo e eu não sei o que é. Eu não posso passar essa vida sem ter orgasmo. Saber o que é isso. Então eu consigo direcionar essa mulher para ela ter um cuidado com a saúde íntima dela. Então, como assim? Primeira coisa, você vai tomar banho hoje e você vai massagear seu corpo. Você vai olhar seu corpo com carinho. Sabe, você vai pôr a mão no seu corpo, você vai pôr a mão na vagina, no bumbum, na coxa, no peito. Você vai sentir você por inteiro. Porque a pele, a zona erógena, é o maior órgão do corpo, né? E a gente tem terminações nervosas em todos os poros. Então, assim, ela acionando a pele dela, daí depois vai, exercício... Tem um roteiro que eu sigo, mas não é para todas as pessoas, porque é muito personalizado. Né? Então, dependendo do que essa pessoa está fazendo, então eu acho que essas mulheres estão se aproximando, muitas estão bem libertas mesmo, tipo, comprando vibradores, indo para massagem tântrica, fazendo curso de casais, falando, que isso? Vamos lá, vamos levantar essa bola, 60 anos, eu vou ver o teu 100, pulando, correndo, bebendo, tchau. Fui. Essas mulheres um pouco mais velhas, 60, 70, ainda tem um tabu ainda de se tocar, de se mexer no próprio corpo. Não tem ainda? Muita, mas todas nós, não tem como. E agora também, já linkando com as de 20, as meninas que estão menstruadas agora, você procura qualquer assunto no Google, ChatGPT, né? Você sabe tudo sobre tudo.
Só que você não sente. Você não vive. Você não tem a experiência. Você não tem o olhar, o toque. Nada substitui o toque. Eu vou me emocionar. Nada substitui o olho no olho, né? Porque assim, é muita presença, é muito calor. Então é completamente diferente. Você tá aqui, vou escolher uma pessoa, né? Um cardápio humano, tarará, você vai, tudo bem. Mas assim, até você encontrar com essa pessoa e saber, é uma pessoa inteira, né? Então é muito lindo você poder ter uma troca de energia com pessoas compatíveis a você. Pode dar certo, pode não dar certo, pode ser por uma noite, mas que seja agradável, que seja agregador para ambos, né? E também, agora a gente tá, muitos gays, muitos trans, e a gente tem que agregar. Tem que abrir a cabeça e abrir para todas as pessoas. Eu tenho uma super amiga que ela é trans, então ela nasceu João e se tornou Maria. Então a Maria passou por vários desenvolvimentos, né, de hormônios, foi expulsa da família, como se ela tivesse mas é isso, como se tivesse uma doença. Se tivesse uma doença, você ia acolher, né? Mas enfim, são outras mentalidades que não vêm ao caso. Ela fala que ela nasceu no corpo errado. Sim. E o prazer é o mesmo de uma pessoa trans? Você acha que... Porque para ser trans, ela tem que ter pelo menos passado por um certo tratamento, hormônios. E isso influencia com certeza no humor, no ciclo do dia a dia. Total. E você acha que essas pessoas sentem mais prazeres? Primeiro que elas se identificam e tem essa identificação. Só que por trás tem todo um preconceito. Exato. Como que fica isso? Então, eu não sei se as pessoas sentem mais ou menos prazer, mas tem um tabu também, tem um fetiche sobre a pessoa trans também, seja travesti, ou ela tá em transição, ou às vezes ela não tá em transição, mas ela tem esse espírito dentro dela, a autoestima dela. Então ela tem que ser tratada como mulher. Uma vez eu chamei ela para ir num evento meu de mulheres, ela falou assim, eu vou destoar. Eu falei, o assunto não é sobre você, é sobre mim. Você vai e pronto, acabou. E passou normal. Assim, o medo de ser descoberta, parece que a pessoa cometeu um crime, sabe? Porque ela não foi acolhida. Então, a pausa íntima também, ela entra num lugar de acolhimento. Claro, eu vou pegar no assoalho pélvico, eu vou ver o que está acontecendo. Só que assim, não tem como eu mexer na pelve de uma pessoa para falar de sexualidade, ou infecção urinária, ou hemorroidas, outro tabuzão também, sem falar do coração e do cérebro dela. Porque ela é uma pessoa completa. Então, os traumas que ela pode vir a desenvolver na pelve tem tudo a ver com o corpo inteiro, desde como ela pisa. Então, isso é lindo, né? É um alicerce. Interessante que, só vou terminando esse assunto do trans, eu acho que tem o prazer em si, eu não falo só do prazer sexual, né? Eu falo do prazer pela vida, pelas coisas. Porque o que me incomoda é que eles aceitam quem são, sentem aquela falta, transformam naquilo que querem. E aí vem o medo, exatamente como você disse, o medo, o preconceito. Então, acho que eles vivem numa balança, eu não sei como eles conseguem equilibrar. E como que poderia trazer isso para eles, de uma certa forma, deixar o prazer no sentido amplo da palavra, superar aquele medo, aquela angústia, aquele preconceito, sabe? Então, só para deixar um recadinho, sejam vocês, façam o que tem que fazer, deixe o prazer sobrevir a tudo. Exato. Independente de preconceitos, amarras, só seja. Exato. Né, Isso é maravilhoso, porque você cuida, você vê a alma da pessoa, né? Você não vê se ela é isso, se ela é aquilo. Quem gosta de você vai gostar de você, pronto, acabou. Mas tem toda essa falta de cura que teve numa infância, teve muitos machucados, teve relacionamentos às vezes violentos. Importantíssimo. Ela me relatou que não consegue ir no banheiro na rua. Não consegue, porque ela é grande, mas ela é mulher, mas ela é grande. Então, ela mesma tem preconceito com ela. Eu vou entrar aqui ou eu vou entrar lá, então não vou fazer. Aí você prende, você vai fazer coisas meio escondida,
né? Parece um infiltrado, assim, sabe? Meu, gente, é muita dor. Eles não merecem, ninguém merece sentir dor, né? Tanto dor física quanto a dor emocional. Então, se eu pudesse fazer um pedido, assim, era que as dores, essas dores sexuais, essas dores de gênero passassem. E eu acho que a gente vai concluir isso com educação. Sim. Com educação sexual, com educação de saúde mesmo, de saúde íntima, não é só biologia, como que você põe a camisinha na banana. Isso, ninguém lembra disso. A gente só dá risada quando a gente vê isso, não sabe o que realmente significa, né? Mas agora, depois, nós adultos, mesmo com todo esse tipo de informação, falta esse acesso. Por isso que a pausa é tão íntima e tão específica. Letícia, nos tratamentos que você costuma fazer, você falou agora muito de dor. Claro, cada caso é um caso, mas você consegue identificar, e nessas terapias, porque você faz a pélvica, mas provavelmente você faz outros tipos de terapia ali, de massagem, drenagem, o que seja. Você consegue perceber no corpo essas dores e questionar de uma forma até meio terapeuta, para que você consiga trabalhar melhor, ter respostas para trabalhar melhor? Me conta um pouquinho. Ah, com certeza. As ferramentas que eu tive de pós-graduação, eu fiz 9 pós-graduações. Nossa. A bicha nem gosta de estudar. Eu não falava mestrado. Eu falei, não, né, meu negócio é pós. Meu negócio é pós, fazer um monte de pós, eu gosto. Então, eu fiz pós em Pilates. Fiz 1 ano de Pilates, foi maravilhoso. E um Pilates clínico, né? Então, Pilates clínico eu conseguia desmembrar a pessoa em todos. E cada um ficava com um gatilho. E o meu gatilho foi o períneo. Segura o períneo, fecha o períneo. Ah, contrai aí já, todo mundo tem períneo, viu? Eu nem sei o que é isso. Hã? Que? Eu não sei o que é isso. O assoalho pélvico, né? Então você contrai como se você estivesse segurando o xixi, como se estivesse segurando um pum também. Às vezes a gente dá risada de falar, mas é tão fisiológico, né? Então você contrai um pouquinho e relaxa. Contrai um pouquinho e relaxa. Então isso tem a ver também com o pompoar. Sim, é um pompoarismo. Só que o pompoarismo, ele não é só contrai, relaxa, contrai, relaxa. Às vezes a gente tem informação errada. Até por isso, né? Tem muita informação e você não sabe para onde você vai seguir. Então você pode ter uma informação muito errada. Tipo, para você, na educação do seu filho, comprar um produto que esteja vencido, que vai te machucar. Alguma coisa assim, entendeu? Porque gente, o universo é muito maluco. Essa questão do corpo, as pessoas se aceitam? Você acha que tem uma aceitação no corpo em geral? Por que eu estou falando desse assunto? A gente tem um perfil que tem que seguir, temos que ser magras, não podemos ter seios grandes ou coxas largas, temos que ser magérrimas. Cada hora é um estereótipo que a gente tem que seguir. O homem tem que ser malhado, tem que ter bíceps. Como as pessoas se veem? Como fazer com que as pessoas se veem como elas realmente são, sem esses medos ou essa obrigação de ser o que está sendo imposto? E ainda tem mais coisa aí em cima dessa pergunta que você fez. Muitos homens não se aceitam também pelo fato do tamanho. Uhum. Né? Tamanho de altura. Exatamente. Não. Ah. Tamanho Tamanho é, de tamanho, altura. tamanho da peça. Sim. Vamos colocar assim. É brincadeira. Não, e aí dentro da fisioterapia pélvica também engloba muito o universo masculino, é que o meu olhar é 99 feminino e tem masculino também. Mas já peguei pacientes de câncer de pós-câncer de próstata, com dificuldade de ereção, então que tá ainda tentando performar ou teve um trauma muito grande. Luto na família. Como é que você vai voltar a transar? Quando que você volta? O que acontece com você? Então, tipo, a vida, ela vai... Não, um luto, por exemplo. Tô dizendo, você teve um luto na sua família. É difícil você retomar a sua energia total, porque você fica pensando, você fica orando, você fica... Entendeu? Então, às vezes, eu dei o exemplo do luto agora, mas pode ser qualquer intercorrência da nossa vida, né? Que a nossa vida, ela não é linear. O homem tem um tabu gigantesco, porque ele sempre acha... Nossa, mas será que a mulher vai sentir porque é pequena, é menor, sabe? Então, assim, o homem tem um gatilho na cabeça que é... Veja se eu estiver errada. Diz que tamanho nem sempre é documento, porque o espaço para a gente sentir o prazer, não. Na vagina, se não me engano, 7 centímetros, 8 centímetros, para ter um ponto
do prazer ali feminino? E a mulher... Mas não é todo homem que tem essa informação. Por isso que trouxemos. Não, sim. Ainda existe um tabu gigantesco que o homem não quer buscar informação. Então é muito mais fácil ele ouvir de um amigo, ou ouvir do pai, ou ouvir de alguém, do que ele perguntar para um especialista, ou ele ir atrás da informação. É muito mais fácil. Ah, não, vou perguntar para meu amigo que eu tenho vergonha, é mais fácil. Vou perguntar para meu irmão, vou perguntar para alguém, mas não procura um especialista para saber realmente sobre isso. Exato. Não, e até na educação também, eu tenho um menino, tenho um filho. Então, para examinar ele, o médico é delicado, sabe? Ele fala, Nicolas, só quem te cuida pode examinar você. Então, tem toda uma segurança, assim, um espaço. Mas aí, depois o menino, depois que passou do pediatra, né? Onde fica? Pornolândia, né? Fica num lugar aleatório, os amigos só se zoando, né? Porque eles se zoam o tempo inteiro. Idiota, não sei o que, Corno, a palavra da vez agora é corno, nem sabe o que é corno e fica falando, corno, você é corno, dele é só mesmo. Então, tipo, é insignificante para eles, né? É só uma palavra divertida. Então, isso na educação faz bastante diferença. E, falando dos homens, ao invés deles irem procurar ajuda, não pelo tamanho do membro, né? Porque isso, para a mulher não significa, mas é um tabu masculino que se ele olhar e falar, é pequeno, não vou sentir prazer, ele pode desenvolver várias questões, tanto sexuais quanto psicológicas, enfim, ele precisa cuidar disso. É importante que os homens façam terapia, todos, sem exceção. Alguns 2 vezes por semana, ou 3. A gente tá falando de pessoas mais velhas, né? Então, assim, quando a gente pega anos 70, anos 80, até anos 90, tem essa cabeça ainda de não procurar ajuda. De 2000 para cá, talvez a informação chegou diferente para eles de alguma forma. Mas 70, 80 e 90, a informação, o elo é pai, o elo é irmão, o elo é não procurar ajuda. Você deve ter alguns casos assim, eu acredito. Muito graves, porque as pessoas vêm falar assim, na surdina mesmo, sabe? O que tá acontecendo? Será que é normal? Tipo, bem aquela coisa do Serginho Groisman, né? Meu amigo pediu pra perguntar, não sei o quê. Então eu adoro essas perguntas, vamos fazer brincadeira do meu amigo, né? Então, porque daí solta. Vai soltando, e isso é importante. E para a mulher, no caso, ao invés da gente se preocupar com o prazer, eu lembro na minha época, de 20 anos, 25 anos, eu me preocupava se eu estava gorda, se eu ia ter celulite, eu não pensava se eu ia ter prazer. Ai, será que ele vai ver minha celulite? Ai, será que vai ver meu peito? A vergonha me massacrava, a minha autoestima, eu mesma, massacrei. E hoje, aos 42, que alívio ter 42, né? Porque eu acho que depois que você desenvolve algumas etapas da sua vida, independente da maternidade ou não, você começa a limpar, fala, não, isso não presta, não quero. E em relação a tudo, né? Desde a alimentação, né? Com quem que você quer se relacionar, o que é bom pra você. Então isso faz parte também de eu captar esses pacientes. De eu saber onde as pessoas estão procurando ajuda também. Procurando não, isso é grave também, porque a maioria das pessoas chegam pra mim com dor, alguma dor. Ou faz tempo, dor nas costas, dor no pescoço, respondendo também aquela outra pergunta, Kelly. Então, e depois elas evoluem para o bem-estar. Então, no caso de incontinência urinária, feminina, tá? Homem, não procura ajuda. Em 5 anos, elas demoram 5 anos para procurar ajuda. E 1 em cada 3 mulheres vão ter incontinência urinária. Ou já tem, ao longo da vida. E está relacionado ao quê? A segurada? Tem